Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Estudo Enem. Hoje vamos trabalhar uma questão que caiu na edição de 2013 do exame e que trata do plano de metas do governo JK. No que consiste o plano de metas e qual a importância desse plano no governo JK? Bem, vamos viajar um pouco no tempo? No final dos anos 1950, no período político que no Brasil nós chamamos de República Populista, teve início o governo do presidente Juscelino Kubitschek, JK. O governo JK tinha como plano principal, básico, geral para o país, um processo de desenvolvimento, de industrialização e de integração do território nacional que, na propaganda do governo, seria como se o país avançasse em apenas 5 anos, que era o tempo do mandato de JK, o correspondente a 50 anos de trabalho, a 50 anos de desenvolvimento. Um desenvolvimento muito atrelado ao papel do Estado, ao papel do governo brasileiro como gerente, como gerenciador, como grande motivador desse desenvolvimentismo. Por isso, o período JK, e por extensão, o período da República Populista, é chamado de nacional desenvolvimentista, e essa política de nacional desenvolvimentismo. No governo JK, foi estabelecido um conjunto de 30 metas, que são objetivos a ser alcançados. E no conjunto dessas metas que diziam respeito à abertura e pavimentação de rodovias, a expansão da rede ferroviária, algo que, aliás, acabou não acontecendo em grande escala, que o Brasil é testemunha disso nos dias de hoje, o setor de energia elétrica, linhas de comunicação, ações de transporte, enfim, uma série de ações para integrar o território sob essa agenda desenvolvimentista. E a meta principal, aquilo que na propaganda do governo JK era chamada de meta síntese, a meta que resumiria todas as metas, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, para o Planalto Central, com a criação do novo DF e a nova capital, a cidade de Brasília. Meta que realmente, todos nós sabemos, foi concluída com a inauguração de Brasília ainda durante o governo JK, em abril do ano de 1960. Pois bem, e o que diz a questão sobre esse assunto? A questão apresenta uma charge intitulada Meta de Faminto. Nessa charge aparece JK conversando com um brasileiro típico do interior, do sertão, aquilo que comumente nós chamamos de caipira. E atrás de JK e desse brasileiro caipira, um painel escrito várias vezes a palavra meta. E há um diálogo anexo à imagem, a charge. Esse diálogo fala de JK. Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Que mais quer? E o Jeca, que é esse caipira, responde: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Tá? E aí vem o comando do enunciado. Ele diz: a charge ironiza, e o bom leitor do enunciado já percebe a ironia de cara no diálogo, continuando, a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ironizada na charge, e aí as 5 alternativas seguem, e o candidato deve aqui escolher aquela alternativa que melhor corresponde a essa ironização do desenvolvimentismo do governo JK. Vamos percorrer cada uma das opções? A alternativa A afirma que a charge evidencia que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Assim como em outras alternativas dessa questão, vamos ver daqui a pouco, as informações que o enunciado apresenta, principalmente por meio da imagem e do diálogo que acompanha a imagem
na charge, já desmente a opção. Quando diz aqui que as desigualdades regionais do país, nessa alternativa, foram minimizadas, diminuídas pelo incremento da malha viária, pela sucessão de estradas que foram abertas aí no bojo do projeto de integração representado na cidade de Brasília, nós vemos que o Jeca permanece com fome, permanece maltrapilho, permanece, inclusive, pouco influenciado pelos costumes da capital federal, pelos costumes da elite política, da qual JK é, nesse momento, o maior representante. Então, as desigualdades regionais, principalmente entre o Centro-Sul, Rio, São Paulo, Minas, estado do qual JK foi governador antes de ser presidente, e o Sertão, os estados da região Nordeste, da região Norte, do próprio Centro-Oeste, principalmente, permanecem alheios, pouco participam desse desenvolvimento de forma integrada. Portanto, a alternativa A é problemática. Não vamos deixá-la como possibilidade para o gabarito da questão. Prosseguindo, a alternativa B diz que a charge ironiza o desenvolvimentismo ao destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. O mercado interno aqui na ilustração da charge está representado pelo Jeca. E o Jeca diz que está com fome. Ele não está interessado no automóvel, na estrada, na gasolina. Ele quer comer, ele quer comida. Então, como pode a alternativa B ser a correta se ela diz que a produção de alimentos para o mercado interno foi dinamizada, foi fortalecida? Não, é mais uma alternativa que é desmentida pelo próprio material do enunciado. Vamos passar para a próxima? A alternativa C diz que a charge ironiza ao enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. Vamos relembrar o que acabamos de dizer aqui. Centro-Sul, mais desenvolvido, embora com muitas desigualdades também, porém no conjunto do território brasileiro. O Centro-Sul, mais desenvolvido que o Norte, que o Nordeste, que o Centro-Oeste, e que, apesar da integração rodoviária, pretendida e em parte realizada, ou pelo menos iniciada no governo JK, não anulou essas desigualdades. É tudo, ou seja, essas contradições. É tudo isso que nós vimos acompanhando ao longo desse nosso vídeo até o momento. Então, a alternativa C casa, ela está de acordo com o panorama do desenvolvimentismo e as desigualdades que permanecem, as contradições que permanecem. Em termos sociais, grupos sociais em posições muito diferentes uma da outra, e espaciais também, porque algumas regiões ficam mais integradas, mais modernizadas, e outras não, permanecem à margem. A Amazônia é um grande exemplo, ainda durante o governo JK, praticamente isolada dessa suposta integração do território nacional. A alternativa D diz que a charge ironiza, ressaltando que o investimento no setor de bens duráveis, automóveis, eletrodomésticos, incrementou os salários de trabalhadores. Sim, é verdade que o governo JK investiu muito em bens duráveis. A própria charge diz aqui no diálogo, automóvel brasileiro. Porém, e o salário dos trabalhadores, representados aqui pelo Jeca? Se tivesse aumentado tanto, ele não estaria reclamando, querendo um prato de feijão. Então, a alternativa D também não cabe como gabarito correto. Vamos à última. A alternativa E diz que a charge mostra que a ocupação de regiões interioranas, interior do Brasil, abriu frentes de trabalho para a população local. É uma espécie de pegadinha, porque muita gente de várias regiões do interior do Brasil foram trabalhar na construção de Brasília, os candangos, os operários que foram trabalhar lá. Mas, se a gente considerar que após a inauguração de Brasília, essa mão de obra numerosa permaneceu integrada no mercado de trabalho, teve um crescimento de renda, de condição socioeconômica,
a gente não está de acordo com o conhecimento histórico do período. As desigualdades permaneceram e, em alguns casos, foram até acentuadas. Brasília cresceu com cinturão de pobreza, em alguns casos até mesmo de miséria, no entorno do Distrito Federal. Então, não foi uma questão de melhoria de vida. Houve frentes de trabalho, houve, mas isso não se traduziu numa integração permanente, longeva dessa mão de obra. Portanto, de todas as alternativas aqui da questão, a correta é a alternativa C, de casa. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês que já estão inscritos no canal estejam gostando, divulguem, façam aí a propaganda para seus colegas, para seus conhecidos, e você que ainda não está inscrito é porque você ainda não sabe que História no Enem é aqui no nosso canal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!